Esta é uma questão muito interessante do Colégio Naval de 1984. Na figura, o diâmetro AB mede 8 raiz de 3. Então, aqui está o diâmetro AB, né? Que mede 8 raiz de 3. Esse ponto O, ele vai determinar exatamente o centro da circunferência. Então, aqui a gente tem um raio, que vai medir metade de 8 raiz de 3, né? 4 raiz de 3. E aqui você tem o outro raio, né? Também vai ser o raio, que vai ser 4 raiz de 3. E a corda CD forma um ângulo de 30 graus com AB. Então, esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. Obviamente, né? Esse aqui, porque são opostos pelo vértice, também vai ser 30 graus. Se E é o ponto médio do segmento AO, então aqui está o segmento AO, que é igual ao raio, e E é o ponto médio desse segmento. Ele quer saber a área achurada, né? Que é toda essa área aqui. Este problema ele exige uma certa criatividade para ser resolvido. Inicialmente, eu redesenhei o nosso círculo aqui com as áreas que a gente precisa determinar. Então vamos recapitular, né? A gente sabe que essa distância aqui ela é igual a 8 raiz de 3. Então é bom a gente lembrar que a metade dela, né, que é o raio, vai ser igual a 4 raiz de 3. Obviamente, o lado de cá também vai ser 4 raiz de 3. E foi dito no enunciado que o ponto E divide o segmento AO ao meio, né? Então, essa parte aqui, obviamente, vai medir 2 raiz de 3 e essa parte aqui vai também medir 2 raiz de 3, que corresponde à metade do raio. Foi informado também que esse ângulo aqui, ele é igual a 30 graus. Obviamente, esse aqui também vai ser igual a 30 graus, porque esse ângulo e esse outro, eles são opostos pelo vértice. A gente tem que tomar um certo cuidado, que como que a gente calcula a área de um setor circular? Então, se eu tenho uma circunferência aqui, e a gente tem um setor, por exemplo, com 30 graus, e ele corresponde a uma razão da área do círculo. Então, se eu quero calcular a área desse setor aqui, vai ser igual aqui a 30 graus, né, sobre 360 graus, que corresponde, né, à área completa do círculo, né, os 360 graus, vezes a equação que determina a área do círculo. Então, essa fórmula, né, ela vai determinar a área de um setor circular, se eu conhecer o ângulo desse setor circular. Como que a gente pode, né, às vezes ser levado, né, a tentar resolver rapidamente essa questão e errar? A gente tem esse ângulo aqui que é igual a 30 graus. Só que esse ângulo não corresponde a um setor circular, porque ele não, o vértice aqui, ele não está originado, né, no centro da circunferência. Esse aqui, certamente, né, ele corresponde a um setor circular. Se eu soubesse esse ângulo aqui, a gente poderia facilmente calcular essa área, mas não é o caso. Eu conheço esse ângulo aqui. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Vamos imaginar uma reta passando sobre o segmento CD e eu vá deslocando essa reta. Então, imagina que eu pego essa reta e eu vá deslocando ela paralelamente ao segmento CD até que ela passe sobre o centro da circunferência. Qual que é a propriedade importante aqui no nosso caso, né? Se essas duas retas aqui são paralelas, e se eu conheço esse ângulo aqui, esse vai ser exatamente esse ângulo, né? Então eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele vai ser igual a 30 graus. Por que isso vai ser muito importante para mim? Porque agora eu consigo calcular essa área aqui. Porque agora sim eu tenho um setor circular de 30 graus. Então vamos chamar essa área aqui, que é a primeira que eu estou calculando, de A1. Então A1 vai ser igual a 30 graus dividido por 360 vezes πr2. Como eu conheço o valor do raio, a gente consegue calcular o valor dessa expressão, né? Então eu posso dizer que o A1 ele vai ser igual, aí vai cancelar aqui, né, 0 com 0, 3 por 36, isso aqui vai dar 12 vezes π,
foi informado que o diâmetro da circunferência é igual a 8 raiz de 3, então o raio da circunferência é 4 raiz de 3. Aí aqui vai ser 4 raiz de 3 ao quadrado. Então A1 vai ser igual a 1 sobre 12 vezes π vezes 4 vezes 4, raiz de 3 ao quadrado, é igual a 3. Então o que, que vai acontecer, né? 12 cancela com 3, aqui vai ficar 4, 4 cancela com 4, então ficou 4π. Então eu posso dizer que essa área A1 ela vai ser igual a 4π. Então vamos apagar, né, todo esse rascunho que a gente fez e vamos deixar, né, só essa área 1 calculada, né? Então a área 1 vai ser igual a 4π. Importante a gente colocar a unidade, né? Porque se todas as grandezas foram dadas em centímetros, então essa área ela vai ser igual, né, a 4π centímetros quadrados. Vamos fazer agora uma nova observação extremamente interessante. Eu vou traçar uma perpendicular a essa reta em vermelho que eu acabei de traçar e também, obviamente, ao segmento CD. Então, tracei essa perpendicular. A gente percebe que essa área aqui ela vai ser exatamente igual a essa outra área aqui. Então, esse segmento perpendicular que eu acabei de traçar, ele gera duas áreas equivalentes no círculo. Então, essa área igual a essa outra área aqui. Essa vai ser uma informação importante para a gente. Outra informação importante é que a gente acabou de calcular a área desse setor circular aqui. Só que esse ângulo aqui também é 30 graus. Então, esse setor circular aqui do outro lado, ele possui a mesma área. Então, essa área aqui também vai ser igual a 4π centímetros quadrados. Então, essa observação ela é de fundamental importância para a gente poder finalizar a resolução dessa questão. Será que eu consigo calcular essa distância aqui? Olha bem, vamos chamar essa distância de h. Essa distância aqui a gente conhece, porque ela é a metade do raio. Então, esse traçado que eu fiz agora aqui em azul, ele corresponde ao raio. Como o ponto E divide o segmento AO ao meio, né? Então, esse trechinho aqui ele vai ser metade do raio. Então, esse trechinho aqui ele vai ser igual a 2 raiz de 3. Como eu sei que esse ângulo aqui ele é igual a 30 graus, então vou fazer até um zoom aqui, né? Então, esse ângulo ele vai ser igual a 30 graus. O que a gente consegue perceber, né? Como esse aqui é um triângulo retângulo, a gente sabe que o seno de um dos ângulos ele vai ser igual ao quê? Ao lado oposto sobre a hipotenusa. Então eu posso dizer, né, que o seno de 30 graus ele vai ser igual ao lado oposto, que é a altura que eu quero calcular, dividido por 2 raiz de 3. Daqui a gente extrai o seguinte, né, que o seno de 30 a gente sabe que é meio, isso aqui é igual a h 2 raiz de 3. Então agora eu passo, né, o 2 raiz de 3 multiplicando esse 1 aqui em cima, né? Então a gente tem que o h ele vai ser igual a 2 raiz de 3 dividido por 2. Os dois se cancelam, né? Então eu vou ter aqui que o h ele vai ser simplesmente igual a raiz de 3 centímetros. Então eu vou colocar isso aqui, h igual a raiz de 3. Beleza, né? Será que eu consigo calcular o outro cateto desse triângulo retângulo, né? Então eu conheço a hipotenusa, conheço um cateto, obviamente eu consigo calcular o valor desse outro cateto, né? Então vamos chamar esse catetozinho aqui de C. Então a gente sabe que o C ao quadrado, ele vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, que é 2 raiz de 3 ao quadrado, menos o h ao quadrado, que é igual a raiz de 3 ao quadrado. Então o cateto ao quadrado, ele vai ser igual a 4 vezes 3, né? Porque 2 ao quadrado é igual a 4, raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, menos raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, menos 3. Isso aqui vai ser igual a 9. Então, o C ele vai ser igual a raiz de 9, que ele vai ser igual a 3. Então, a gente pode dizer, né, que
esse outro cateto, ele vai ser igual a 3. Então, por que eu fiz essa operação, né? Porque eu calculei os lados desse triângulo. Porque agora a gente consegue facilmente calcular a área desse triângulo retângulo. Como ele é um triângulo retângulo, a área vai ser igual a quê? 3 vezes raiz de 3, então o produto dos catetos, dividido por 2. Então a gente pode dizer, né, que a área desse triângulo aqui, então a área do triângulo, vai ser igual produto dos catetos, 3 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então agora eu vou observar o seguinte, né? Eu vou usar agora cores diferentes. Vamos pegar um roxinho aqui. Então, vamos chamar essa área aqui de A2. Por que eu estou interessado nessa área? Porque eu sei que ela, o A2, mais o A1, que eu já calculei, eles correspondem a essa região aqui que eu preciso para resolver o problema. Então, esse A2, ele vai ser importante para mim. Vamos chamar, então, essa outra áreazinha aqui de A4. O A4 também é importante, né? Que eu preciso somar, né? Essa região aqui que está em cinza com essa região aqui que está em cinza para resolver o problema. E vamos chamar essa outra áreazinha aqui de A3. Então, eu vou chamar essa área aqui de A3. Então, olha que interessante, hein? A gente já tinha visto que esse não é um retângulo, porque tem essa região aqui da circunferência, né? Então, essa região aqui que eu delimitei em azul, ela vai ser igual a essa região que também está delimitada em azul. Então, o que a gente pode dizer, né? Que esse retângulo aqui, ele é igual ao quê? Ao A2 menos esse triângulo. Presta atenção de novo, hein? Ó, esse retângulo aqui, se eu quisesse calcular a área, não é bem um retângulo, né? Porque tem essa área aqui que é um lado aqui curvo, né? Mas então essa área aqui, ela vai ser igual ao quê? Ao A2, que é essa região toda aqui, menos o triângulo que eu calculei, que eu acabei de calcular. Mas a gente sabe que essa área aqui em azul é igual a essa outra aqui. Então eu posso dizer o quê? Que o A2 menos o triângulo, ele vai ser igual ao quê? Ao A3 mais o triângulo. Vamos escrever isso, né? Então, ó, o A2 menos a área do triângulo vai ser igual a o A3 mais a área do triângulo. Então aí, olha o que a gente consegue escrever, né? Se eu passo esse menos a área do triângulo para o lado de cá e esse aqui para o lado de cá, o que a gente tem? Que o A2 menos o A3, ele vai ser igual a 2 vezes a área do triângulo. Como a gente já calculou a área do triângulo, que é dada por essa expressão, a gente pode dizer o quê? Que o A2 menos o A3, ele vai ser igual, se eu multiplicar essa expressão aqui por 2, o 2 vai cancelar, né? Ele vai ser igual a 3 raiz de 3. Então vamos guardar essa expressão aqui, que ela vai ser importante. A gente já sabe quanto que vale o A1, né? Então o que a gente precisa fazer agora, né? Eu sei que esse setor circular aqui, ele é igual a quanto? 4π. Porque esse setor circular, esse setor, ele vai ser exatamente igual a esse outro aqui, né? Então ambos valem 4π. Então a gente sabe o quê? Que o A4, que é a área que me interessa, vai ser igual a 4π menos essa regiãozinha aqui que é o A3. Então eu posso dizer que o A4 é igual a 4π menos o A3. Com essas expressões, a gente consegue resolver o problema, né? Porque eu quero calcular o quê? Essa área aqui, que a gente sabe que é igual a quê? A1, que é 4π,
mais o A2. E eu sei que essa área aqui é o A4. Então, a área que eu desejo, a área que eu quero, ela vai ser igual ao A1 mais o A2 mais 4π menos o A3. Então, vou colocar aqui mais 4π menos o A3. Então, olha o que a gente observa. Essa área com interrogação vai ser igual. O A1, a gente já viu que é 4π. Então, vou colocar 4π aqui. Já tinha esse 4π aqui. Então, vamos colocar ele junto. 4π. O que sobrou? A2 menos A3. Mais A2 menos A3. Só que a gente já tinha visto que o A2 menos o A3 é igual a 3 raiz de 3. Então, o que eu posso dizer? Que a área que eu desejo, ela vai ser igual a 8π mais 3 raiz de 3. Pronto, está resolvida a questão, né? Se eu voltar aqui em cima, né, a gente vê, né, que a letra E tem justamente essa resposta, né? 8π mais 3 raiz de 3.